Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do Boas Novas. Hoje nós vamos falar sobre a redenção. Então vamos lá. No drama da redenção, o que aconteceu? Deus criou o homem perfeitamente, como coroa da criação, como governador de toda a natureza, de toda a criação, dotado da sua imagem e semelhança, liberdade, vontade, amor, justiça, governo, a imagem natural, a imagem política, a imagem moral de Deus. Criou o homem livre, livre para manifestar o seu amor, para manifestar a imagem e semelhança de Deus ao mundo. Porém, isso é o que tange a criação. Porém, o homem escolhe deliberadamente se opor a Deus e cair, e assim ele cai da salvação, ele morre fisicamente, seu corpo começa agora então a apodrecer, ele morre espiritualmente, ele é afastado da presença de Deus, porque um homem com pecado não pode conviver na presença de um Deus santo. Lembrando que a santidade de Deus não convive com o pecado. O salário do pecado, conforme Romanos 6:23 vai dizer, é a morte. E Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram, ou seja, todos morreram. E não tem como se salvar. O salário, eu preciso pagar o salário do pecado, que é a morte. Mas ao pagar essa dívida, eu morro. Então não tem o que fazer. O homem não pode, então, limpar o seu pecado. Ele não pode arrancar o seu pecado para conseguir entrar no céu. Não entra no céu em pecado. Então, Deus poderia simplesmente estender a mão do céu e dizer: está perdoado? Não. Porque lembrando que Deus ele é justo. Um Deus que é justo, ele não pode deixar o pecado sem punição. O pecado tem que ser punido. O pecado tem que ter o seu resultado. Ele disse que o salário do pecado seria a morte. Ele não pode ir contra a palavra dele. Deus não pode. Lembra? Lá na primeira aula eu falei, tem uma coisa que Deus não pode. Ele pode tudo, mas ele não pode se contradizer, ele não pode ir contra quem ele mesmo é. E ele é um Deus justo, um Deus santo, um Deus justo e santo. Ele não pode ir contra a sua palavra. Ele não pode voltar atrás quando ele diz que o salário do pecado seria a morte. Ele não pode ser injusto. Por exemplo, você conhece um estuprador. E aí você simplesmente olha para esse estuprador e diz: tá perdoado, pode ir? Não. Você quer que ele pague aquilo, porque é injusto ele ter liberdade se ele cometeu um crime. Sim ou não? Não é injusto o criminoso ficar sem pagar pelo crime? É injusto. Ainda que ele pague fiança, ainda que ele pague em serviço comunitário ou pague dentro da própria prisão, é justo que ele pague pelo crime que ele cometeu. O nosso pecado foi um crime contra Deus. Então, se Deus simplesmente nos perdoa, estende a mão e diz: estão perdoado, Deus está sendo injusto. E o nosso Deus não pode ser injusto, porque ele é um Deus santo, perfeito e justo. Então, ele não pode ir contra quem ele é. Mas ele é misericordioso, ele não poderia. A misericórdia dele, o amor dele, não nos deixa simplesmente ir para o inferno agora sem fazer nada. Então, nós vamos ver como um Deus justo, que não pode simplesmente perdoar o nosso pecado sem que paguemos por ele, e um Deus misericordioso e amoroso, nós vamos ver como ele faz para que eu e você pudéssemos, então, ser salvos. Então, hoje nós falamos sobre a redenção. O Senhor vai nos redimir, ele vai nos retirar dessa condição de pecadores, ele vai nos tirar dessa condição de criminosos para a condição de justo. Vamos lá. Existe um caminho para a salvação. O Senhor agora ele deseja nos salvar. Todos aqueles que são cristãos, que já se arrependeram dos seus pecados, já se entregaram a Cristo, já passaram por esses 9 passos, né? Porém, já viveram essas nove itens aqui. Porém, você não percebe nitidamente, você vai perceber agora como algumas das coisas aconteceram na sua vida e como todos só podem ser salvos se passarem por esses 9 pontos. O primeiro ponto chama-se graça preveniente. Então, lembra que eu falei que na aula passada, que nós estamos mortos em nossos pecados. Na verdade, eu repeti o que Efésios vai dizer, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Amém? Então, tal doutrina bíblica, que é da graça preveniente, ensina que, em se tratando de salvação, é Deus quem toma a iniciativa de chegar-se ao homem caído, nunca ao contrário. Reconhecendo ao mesmo tempo tanto a total depravação humana, quanto a possibilidade do homem resistir a essa oferta graciosa. Pensa comigo. O homem não pode fazer nada por si. Como ele vai escolher a Deus se ele não tem mais olhos para Deus, não consegue olhar para Deus? Ele está morto em seu pecado.
mas Deus coloca em nosso coração o que a teologia chama de graça preveniente. O que é essa graça? Ele coloca em nós a possibilidade de escolher a Deus, a possibilidade de olhar para Deus. É uma graça preveniente. Pastor, o que significa preveniente? Preveniente é aquele que vem antes, né? Alguém prevenido é aquele que leva o guarda-chuva antes de chover, né? Alguém prevenido é quem leva o casaco, que leva a roupa, a blusa de frio antes de fazer frio. Por quê? Ele é prevenido. Antes, ele já se prepara. Graça preveniente é uma graça que, mesmo antes de vivermos em Cristo, antes dele nos tirar da morte para a vida, mesmo antes disso, ele coloca em mim a possibilidade de escolher a Deus, de olhar para Deus de alguma forma, né? De forma milagrosa. O Senhor me permite olhar para Ele de alguma maneira. É claro que quando ele coloca em mim essa graça de poder olhar para ele pelo menos por uma vez, pela primeira vez, eu vou ter que escolher, é uma escolha minha, resistir a essa graça preveniente, dizer, não, eu não quero, eu olhei para Deus, beleza, mas não quero, ou realmente eu me entregar, dizer, não, eu quero esse Deus. Né? Então, a graça que Deus já tinha provido, a salvação do homem pela cruz de Cristo, a graça de Deus já tinha provido a salvação pelo homem através da cruz de Cristo. Mas como o homem se entregaria, sabendo que o seu coração só deseja aquilo que é mal? Deus, por sua graça, trabalha no livre-arbítrio do homem, o capacitando, mesmo sendo inclinado ao pecado, a escolher a Deus, mas não o obriga a isto. Então nós não entendemos que a graça ela é irresistível, ou seja, que eu não tenho como escolher a Deus ou não. Nós cremos que existe uma graça que me permite olhar para Deus, mas que eu posso resistir a essa graça, que eu posso dizer, não, eu não quero esse Deus. Porque Romanos 1 vai me dizer que a própria natureza manifesta a glória de Deus, e ao olhar para ela, todo já tem a possibilidade de crer. Mas o homem escolhe não seguir a Deus do mesmo jeito. Então, a liberdade do homem, o homem é livre. Lembre-se que o homem é livre. Lembre que uma das características de Deus no homem é a liberdade de escolha. Então, o homem pode escolher a Deus ou não. Então, Deus o capacita a olhar para ele, a escolher a ele, mas não o obriga a fazer isso. O segundo ponto chama-se o chamado do evangelho. O Pai determinou que o caminho normativo da salvação deveria ser através de sua palavra. A Bíblia coloca uma ênfase muito grande sobre a leitura da pregação de sua palavra, assim como a transmissão desse evangelho a todas as pessoas. Esse chamado geral do evangelho contém a supremacia de Deus, sua ira contra o pecado e a promessa de salvação através do seu filho Jesus. Pensa comigo. O que é evangelho, pastor? É a boa notícia. Qual notícia? A notícia de que você está morto em seu pecado, condenado ao inferno, é inimigo de Deus. Deus vai te destruir naquele dia porque ele se ira contra o pecado. Você não tem o que fazer, você que escolheu isso, você que pecou. Desde Adão nós temos pecado, estamos fora da glória de Deus. Não importa a religião que eu siga, não importa quão bem eu faça, eu estou condenado. A minha justiça é como trapo de imundície. Meu Deus, que desespero! Mas a boa notícia é que você não tem o que fazer, mas alguém já fez por você, alguém já pagou o preço, alguém já morreu no seu lugar, alguém já pagou a dívida. E é isso que Jesus fez, meu irmão. Nós não tínhamos como pagar essa dívida, não tínhamos como entregar a nossa vida em troca da salvação. Mas Jesus não devia nada, porque ele nunca pecou, então ele não devia nada. Então ele usou a sua vida perfeita para pagar a minha e a sua dívida. Ele morreu na cruz, ele sofreu consequências do pecado sobre ele, e ele usou a vida dele, né? Se o salário do pecado é a morte, ele entregou a vida dele à morte. E ele morreu em troca da nossa vida. A diferença é que ele, como é Deus, ele tem poder sobre a morte. E a morte não conseguiu conter. Então ele entregou a vida em troca da nossa vida, pagou o nosso preço, ele pagou a nossa dívida, foi isso que ele fez na cruz. Então, ele é justo? É. Ele precisa pagar, ele precisa que o pecado tenha punição? Sim, porque ele não pode ser injusto e nos perdoar sem que o pecado tenha punição. Mas ele é tão amoroso, tão misericordioso, que ele decidiu descer do céu e ele mesmo pagar a dívida, para que nós não viéssemos pagar e ser condenados eternamente. Então, por quê? Porque uma vez que pagássemos essa dívida, iríamos morrer eternamente, porque a morte teria poder sobre nós. Mas como ele entregou essa vida, ele morreu, mesmo sem nunca ter pecado, vivendo a vida toda sem pecado, sem nunca ter pecado, como ele morreu,
levando o peso do pecado, ele sente a falta do Deus Pai ali naquela cruz, como ele fez isso, a morte não conseguiu conter ele por muito tempo. Por quê? Porque ele é o autor da vida, ele é o próprio Deus. Então ele acaba vencendo a morte depois de morto. Por isso ele ressuscita e agora nós podemos entrar no céu com ele. Ele paga a nossa dívida. Então não é mais o que eu faço, não é mais o meu sacrifício, não é mais o quanto de dízimo eu entrego, o quanto eu vou para a igreja, o quanto de santidade eu vivo. Não é isso que me leva para o céu, meu irmão. A tua santidade não te leva para o céu. Muitos viverão de uma vida quase perfeita e não entrarão no céu. O que nos leva para o céu é ter o preço pago. O preço não é santidade, o preço é morte. Eu vivo em santidade porque eu sou um cidadão do céu. E eu vivo em santidade para agradar o meu Deus agora. Porque alguém que convive com Deus não consegue viver no pecado. Alguém que convive com o Espírito Santo não pode viver no pecado, entrega ao pecado. Agora, o que me leva no céu, para o céu não é eu pecar ou não pecar. O que me leva para o céu é uma vida com ele, porque ele pagou esse preço. Então, se eu tiver com ele, eu entro no céu. Ele tem acesso e com ele eu posso entrar. Ele pagou né, a minha entrada no céu. Então, meu amado irmão, o chamado do evangelho é quando eu entendo isso. O chamado do evangelho é quando alguém prega isso para mim. O chamado do evangelho é quando alguém me explica que eu era pecador, que eu estava condenado, mas que ele morreu por mim, e que se eu creio e aceitar, eu serei salvo, e se viver com ele até o fim, eu herdarei a vida eterna. Essa é a boa notícia. Porém, para ser salvo é necessário ouvir isso. Romanos, capítulo de número 10, se você abrir Romanos, capítulo de número 10, você vai perceber o que em Romanos 10? Que a Bíblia vai dizer o seguinte: ah, aquele que crê e o aceitar será salvo, confessar ele como Senhor e Salvador será salvo. Amém. Só que a Bíblia em Romanos 10 vai dizer o seguinte: mas como confessarão se não creram nele? Como crerão nele se não ouviram sobre ele? Como ouvirão sobre ele se não há quem pregue? Como pregarão se ninguém foi enviado? Então, meu amado irmão, olha o que o Romano está dizendo. Não há salvação longe de Jesus. Ah, mas pastor, não vai ser, a pessoa não vai ser julgada conforme o que ela já conhece na cultura dela? Sim. E ao ser julgada, será condenada. Porque não há ninguém que consiga viver a moral, que consiga viver a justiça em nenhum lugar do mundo. Então, todo homem, Romanos 1 vai dizer que todo homem é indesculpável. Porque a natureza já revela a glória de Deus e ainda assim escolheram o mal. Não existe nenhuma cultura que tenha acertado. Ah, mas aí, muitos argumentam dizendo, não, mas serão julgados pelo que conhecem. Sim, serão julgados pelo que conhecem, serão condenados. E Deus é culpado dessas pessoas irem para o inferno, de nós irmos para o inferno? Não. Quem pecou fomos nós. Não foi Deus. Pelo contrário, Ele mandou não pecarmos. Essas pessoas, então, elas sabem o que é errado, toda cultura sabe o que é certo e o que é errado, conforme a sua cultura. Então, embora não saibam tudo, já sabem algumas coisas e erraram naquelas coisas. Então, ninguém tem desculpa, todos são culpados, e quem vai para o inferno é culpado. Deus não tem culpa de alguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus não criou o inferno para nós, Deus criou o inferno para Satanás e seus demônios. Nós vamos para lá porque decidimos pecar e seguir Satanás. Mas não é o desejo do Senhor para nós. Então, o que acontece? Agora, e os povos que não conhecem o Senhor Jesus não estão sendo salvos? Porque a salvação só está em Jesus. Porque Deus, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos capítulo 10 vai dizer que a salvação só é por meio de Cristo Jesus. Mas como as pessoas vão crer em Cristo Jesus se nunca ouviram sobre ele? E como ouvirão sobre ele se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, a Bíblia vai dizer. Então a Bíblia vai incentivar, e por isso, uma das últimas coisas que Jesus diz é: vão por todo mundo, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, meu irmão, se essa pessoa crê e é batizada e é salva, é porque antes ela não era. Então não importa o quanto ela viva bem, ela precisa crer em Jesus para ser salva. Mas para isso é necessário o chamado do evangelho. Olha para a sua vida, você em algum momento teve que ouvir. Por isso tem muitas pessoas que seguem a igreja, estão há 20 anos na igreja, mas ainda não entenderam o evangelho.
Porque se você segue uma igreja que nunca te ensinaram o evangelho, que só pregam sobre prosperidade, isso e aquilo, e bem-aventuranças na terra e não a vida eterna, que só te ensina a se dar bem na vida, mas que não te explica que você era pecador, merecedor da ira, que Jesus morreu por você, e se você crer e aceitar, você será salvo, você nunca vai entender o evangelho. Por isso é importante nós entendermos o evangelho. Uma vez que entendemos o evangelho, então podemos crer nesse evangelho, né? Então, o evangelho, para eu ser salvo, é necessário eu entender o evangelho. Então tem muita gente que é convencida dentro da igreja, mas não é convertida, né? Pessoas que estão dentro da igreja, mas nunca entenderam de fato a salvação em Cristo Jesus. Por isso que Pedro fala, muitos abandonam Jesus e Jesus fala, vocês querem ir também? E Pedro fala, Jesus, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então, a salvação só está em Cristo Jesus, através da pregação do evangelho eu adquiro a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Terceiro ponto, regeneração. Nós temos um coração pecaminoso, um coração de pedra, um coração incapaz de vencer o pecado, um coração incapaz de perdoar perfeitamente, né? Porém, a Bíblia vai dizer que quando nós olhamos para Deus, Ele de fato, e entregamos a nossa vida a Jesus, Ele nos dá um novo coração. Ele nos dá um coração agora de carne, um coração não de pedra. Nós nascemos de novo, né? Então, nesse diálogo de João 3, que é o diálogo de Jesus com Nicodemos, Jesus vai falar: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. Ou seja, é necessário você aprender a viver a vida outra vez. Você, meu irmão, você já tem não sei quantos anos. Só que quando você entrega a vida a Jesus, você vai ter que começar agora a aprender a viver uma nova vida. Você vai ler a Bíblia, você vai perceber que a forma que você encarava o mundo, a forma que você encarava o casamento, as amizades, o trabalho, tudo muda. Então agora você é uma criança na fé. Né? Você nasceu de fato de novo, você vai começar a entender o mundo de forma diferente. Você recebe um novo coração, um coração que vai conseguir perdoar, um coração que vai conseguir a amar, né? Um coração que vai conseguir vencer o pecado. Você realmente é feito uma nova criatura. E a Bíblia diz: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Né? Então é a regeneração. O que é a regeneração? Se você pegar uma lagartixa, cortar o rabo dela, o rabo vai nascer de novo. Mas não o velho rabo, vai nascer um rabo novo. Isso é porque o rabo dela se regenerou, né? É assim o cristão, quando eu entrego a minha vida a Jesus e de fato entendo a salvação em Cristo Jesus, realmente creio nele, nesse momento o Espírito Santo é colocado em mim e ele opera em mim a obra de regeneração, ele arranca aquele coração antigo e me dá um coração novo. Não é o coração antigo melhorado, é um coração novo que vai entender as coisas de outra maneira. E esse é um processo de novo nascimento e eu vou nascer de novo, mas eu vou ter que aprender a ver essa vida, eu vou tropeçar, eu vou ainda errar, porque eu sou uma criança na fé, até que eu vou crescendo nessa vida nova, que é o próximo curso, né? Como viver essa nova vida, essa vida nova. Então, meu irmão, essa regeneração, e nós cantamos na igreja, né? Recebi um coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus, inspirado por Jesus. Então, nós recebemos esse novo coração, aonde nós conseguimos conviver uns com os outros, vencer o pecado e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Né? Nesse ponto, e aí não é um passo a passo, né? Agora tudo isso acontece ao mesmo tempo. Nesse mesmo momento acontece a conversão, onde eu entrego a minha vida a Jesus, onde eu recebo um novo coração e onde eu decido dizer, não, eu vou viver um outro tipo de vida. Não tem como eu melhorar a minha vida, meu coração não foi melhorado, eu recebi um novo coração. Né? As pessoas às vezes se convertem e só acrescentam a igreja com mais um compromisso na sua vida, ou Jesus com mais alguma coisa na sua vida. Se trazem Jesus para a sua vida. Meu irmão, conversão não é trazer Jesus para a sua vida, é colocar a sua vida em Jesus. A conversão não é ter a sua vida melhorada, é mudar de vida. Você está indo para um lado e você diz assim, não, esse lado está me levando à condenação. Eu vou mudar totalmente. Eu entreguei a minha vida a Jesus, agora não é mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Né? Então, nós precisamos nos arrepender dessa antiga vida e nos entregar uma vida com Cristo. Né? Então, o processo de salvação tem a regeneração, tem a pregação do evangelho que eu acredito, a generação que eu recebo um novo coração e a minha decisão de mudar totalmente de vida, de largar aquela posição e totalmente ao contrário do que eu estava indo. Nesse momento, meu amado irmão, eu aceito aquilo que Jesus fez por mim na cruz.
Eu digo, não, aquilo que Jesus fez eu também quero receber na minha vida, que é a justificação. Na cruz, Jesus nos justificou. Eu e você éramos pecadores, pecadores. Nós tínhamos pecado sobre nós, condenados, nós éramos condenados ao pecado. Porém, através do sacrifício dele, ele pagou o nosso preço. Então, o que acontece? Ele é justo. E quando ele morre no nosso lugar, ele pega a justiça dele e diz: agora fulano de tal é justo. Agora todos aqueles que se entregarem a mim serão justos também. Por quê? Porque eu pago a dívida deles. Então é como se eu e você tivéssemos dívidas. Nós tínhamos a dívida do pecado. Ele foi naquela cruz, ele pagou. E quem entrega a vida a Jesus diz: olha, aquilo que ele fez naquela cruz, eu aceito sobre mim também. Então, aquilo que ele fez é útil para mim. Ele paga a minha dívida e me declara justo. Então, agora eu não sou justo porque eu sou santo, porque eu nunca pequei. Mas é porque ele limpou. Ele me limpou. Ele limpou todo o meu pecado. Ele limpou toda a minha culpa. Não importa qual pecado, se é morte, se é homicídio, se é mentira, se é fofoca, se é roubo, se é prostituição, não importa o que eu pequei na minha vida. Eu estou limpo. Eu fui declarado justo. Mas, pastor, tão simples. Sim, isso é evangelho. Isso é boa notícia. É simples. É só crer e aceitar, você está limpo. Você está purificado. Porque a Bíblia vai dizer que ele se fez pecador por nós, ele se fez pecado por nós, ele não foi pecador, mas ele levou o nosso pecado, ele levou o pecado sobre si, ele levou a nossa condenação para que nós levássemos a sua justiça. Ele foi declarado culpado naquela cruz, não porque ele fez algo, mas porque a nossa culpa foi derramada sobre ele. Ele foi feito como Isaías 53 vai dizer, né? Ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Ele se entregou por nós para que fôssemos feitos justos. Então, Cristo obtém a sua salvação e o estar diante de Deus através, né, do sacrifício da cruz, porque ele cumpriu a lei e o pacto no nosso lugar. E ele carrega o castigo por nossos pecados. Como Cristo cumpriu essa tarefa, Deus promete que aqueles que continuam nele terão a justiça de Cristo dada, né, a eles, assim como seus pecados serão imputados a Cristo. Então, o meu pecado foi sobre ele. A justiça dele veio sobre mim. E eu sou justo e ele foi moído pelos meus pecados. Foi uma troca cruel para ele, de graça para mim. Lembre-se, nada é de graça. O que é de graça para você custou muito para alguém. O que é de graça para mim, o que é de graça para você, custou muito para Jesus. Mas somos justos. Né? Assim como um santo juiz, Deus legalmente declara que o seu povo é justo e sem culpa. O pecador é justificado diante do Senhor quando em fé ele descansa, não sobre sua bondade ou suas obras, as quais ele não tem nenhuma, mas sobre a magnificente obra do Filho de Deus. Amém? Então, nós descansamos, não porque somos perfeitos, mas porque ele foi morto em nosso lugar e nos declarou justos. Amém? Agora vem uma pergunta: todos somos filhos de Deus? Eu sou filho de Deus? Minha família é filho de Deus? Todo ser humano é filho de Deus? A resposta é que não. Só é filho de Deus aquele que entregou a vida a Jesus. Se o seu familiar, seu amigo, quem não entregou a vida a Jesus não é filho de Deus, porque nós somos filhos de Deus por adoção. Né? A graça de Deus converte pecadores de servos de Satanás em servos de Cristo. Todavia, Deus promete mais do que isso. Ele manifesta seu amor paternal para os pecadores perdidos. Olha o que diz João 1, do 12 ao 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, nós nos tornamos filhos de Deus porque nós entregamos a nossa vida a Jesus, que é filho. E através do Filho unigênito, nós nos tornamos filhos por adoção. E a Bíblia vai dizer que ele coloca em nosso coração o Espírito, o seu Espírito que clama Abba Pai, ou seja, chama Deus de papai, paizinho, que significa Abba Pai. Então agora nós nos tornamos filhos de Deus. Todo ser humano é criação. Todo ser humano é criatura, é coroa da criação, é maior do que toda a criação, foi colocado um pouco abaixo de Deus, mas ainda não é filho. Só é filho quem se torna filho através do sacrifício de Jesus, através de entregar a vida para Jesus. Então nós nos tornamos também filhos e agora podemos ter
Deus como pai. Agora entenda, quem chama Deus de pai não escolhe o irmão que tem. Você vai chamar Deus de pai, mas você vai ter uma família agora, que no próximo curso nós vamos meditar sobre isso, que é o curso Nova Vida, né? Mas o fato é que nós temos agora um pai, nós não somos órfãos, nós temos um pai. Santificação. Meu irmão, a conversão ela tira o cristão do mundo. O mundo, o cristão abandona o mundo porque agora ele está vendo com Cristo. A santificação ela tira o mundo do cristão. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Você vê o povo de Israel. Eles saíram do Egito. Mas mesmo fora do Egito, eles continuavam a cometer as idolatrias do Egito, porque o desejo pela idolatria estava no coração deles. Às vezes nós nos convertemos, saímos do mundo, mas tem muito desejo pecaminoso dentro de nós ainda, tem muito pecado ainda tentando nos dominar. Então agora, através da Bíblia, através da vida com o Espírito Santo, no envolvimento com a igreja, no envolvimento da vida com Deus, da leitura bíblica, da oração, o Espírito Santo vai me ajudando a me santificar, a me purificar, a me limpar, né? E eu vou me tornando santo, né? Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Continue justo a praticar injustiça, continue imundo na imundícia, continue justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Então, continue o santo a santificar-se. Dizer que eu sou santo não quer dizer que eu faço tudo perfeito. Quer dizer que eu busco dia após dia melhorar, a ser mais parecido com Jesus, a me santificar. Então, dia após dia, eu vou vivendo com Jesus e buscando essa santificação. A santidade não é o que me leva para o céu. A santidade faz parte da vida daquele que vive com Deus. É impossível que alguém viva de verdade com Jesus que não busque a santificação, porque o relacionamento com Deus vai nos levar à santificação. Agora, não é a minha santidade. Eu pequei hoje, será que eu vou para o inferno? Não. Por quê? Porque ainda que eu cometa falhas e erros, eu estou em Jesus. E esse jugo suave me permite com que eu tropece e ainda peça perdão e ainda continue na caminhada com Ele. Então, ali na minha semana, vai ter um momento que eu vou pecar e agora será que Jesus me perdoa? Obviamente que Ele sempre perdoa, mas nós não temos tempo de pedir perdão naquele momento, vai ser amanhã, vai ser depois, mas nós estamos vivendo com Jesus. Não temos como, não é tão fácil assim perder a salvação. Um pecado está fora do céu, pediu perdão está no céu. Pecou, está fora do céu. Não é assim. Eu só perco a minha salvação quando eu abandono Jesus, quando eu me entrego a uma vida de pecado. O pecado não tem poder de me tirar do céu. Eu vou pecar, o pecado é um acidente na vida do cristão. A diferença é que o cristão não vive no pecado, ele não se entrega ao pecado, ele não vive longe de Jesus. O cristão, mesmo que ele erre, mesmo que ele fale, ele está diariamente andando com Deus, ainda que ele fale, que ele erre, o Espírito Santo no meio da semana vai levar ele à contrição, ao arrependimento, à lágrima outra vez, né? Nessa vida com Deus, ele sempre vai nos trazendo de volta a essa santidade, ele vai nos santificando para chegar ao céu. Lembrando, o que me salva não é o que eu faço, o que me salva é o sacrifício de Cristo. E estar em Cristo é também viver em santidade. Mas estar em Cristo é a minha responsabilidade. Eu não posso abandonar Jesus. Estando em Cristo, às vezes eu vou tropeçar, mas eu caio no próprio Cristo, né? É importante que eu não me entregue à minha vida de pecado, porque eu não entregue a essa vida fora de Jesus. Amém? E por fim, a glorificação. Quando o crente morre, a sua alma vai para a presença de Deus enquanto ele espera pela ressurreição e redenção do seu corpo físico. Ali, ele é confortado e contempla a glória de Deus. A realização final da salvação acontecerá quando Cristo retornar, reunir o seu povo, glorificá-lo junto dele. Quando a Nova Jerusalém for estabelecida, que é comumente uma referência ao céu, a Bíblia promete que a maldição do pecado não mais existirá, que os eleitos habitarão no céu com o Senhor eternamente, em perfeita paz, amor e alegria. Então, meu irmão, aquele que morre hoje, ele vai para a presença imediata de Deus, a sua alma vai para a presença imediata de Deus, ele está contemplando a glória de Deus, mas ele ainda não entra na Nova Jerusalém, ele não entra ainda no paraíso, ele não entra ainda para as bodas do Cordeiro, ele está esperando o dia em que todos entraremos juntos, onde ele arrebatará a sua igreja, levará primeiramente os mortos que morreram com ele, depois arrebatará a sua igreja e todos entraremos juntos naquele dia. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso.
Filipenses 3, do 20 ao 21. Quer entender mais sobre a volta de Cristo? Lê Filipenses, né? Lê 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, principalmente, que são textos que vão falar sobre a volta de Jesus. Amém? Então, por aqui terminamos mais essa aula e na próxima aula, então, nós vamos falar somente. Peraí, eu acredito que terminou aqui, né? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa, mas eu acredito que. Ah, não, tem a próxima aula sobre a glorificação. Vai lá então. Na próxima aula nós vamos falar só sobre a consumação, como vai ser aquele dia. Terminamos falando agora da glorificação, mas temos mais uma aula ainda, a próxima aula agora, que nós vamos falar sobre a consumação, como será o fim dos tempos, né? Vamos dar uma pincelada aí, Apocalipse ainda vai demorar, mas vamos dar uma pincelada agora, que a última aula do Boas Novas é a aula que vem. Até lá!